Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 8 de Nissan. Estamos no capítulo 39, no início dele, quando o Alter Rebbe estava nos elaborando o tema da Kavaná, da intenção, devoção a Deus, e nós vimos que existe aquela intenção baseada em emoções que foram geradas pelo intelecto, em contraste com aquela devoção que é consequência de emoções instintivas. E nós vimos que as emoções geradas pelo intelecto, elas são chamadas de característica humana, enquanto que aquelas emoções, entre aspas, apenas instintivas, são associadas com os animais, que eles também agem só de forma instintiva, não são dotados de intelecto, de livre-arbítrio. Da mesma maneira, nós vimos que os próprios anjos também, uma vez que eles não têm livre-arbítrio, na maioria dos casos, todas as emoções sublimes e elevadas de amor e temor a Deus que eles expressam são instintivas, por isso eles são também chamados, comparados com animais. Também ele nos fala que dentro dos próprios seres humanos, dentro das almas dos Yehudim, talvez mais particularmente dentro de Beinonim, aqueles que não têm a capacidade intelectual de concentração, de meditação para gerar sentimentos, eles vão, entre aspas, apenas despertar os sentimentos inatos que existem dentro deles, sentimentos para com Deus, de amor, para com Deus, que inclui dentro de si também o temor. E isso é considerado algo ainda instintivo, portanto o alcance do instintivo é até o mundo de Yetzirah, enquanto que do intelecto que gerou os sentimentos chega até o mundo de Briah. Continua, Alter Rebbe nos diz, ainda explicando os níveis cabalísticos, onde chegam cada um desses serviços espirituais, Hainu Davka Neshamot Mamash, Shehen Bechinat Mochin de Gadlu Teisof Baruchu. Ele nos esclarece que isso que falamos, que as almas dos tzadikim, que cultuam a Deus, que cultivam dentro de si sentimentos de amor, temor a Deus, a partir do intelecto, derivados da sua meditação, da sua concentração na grandeza divina, é isso que nós falamos, que o alcance deles chega até o mundo de Briah. Nos esclarece o Alter Rebbe que isso se refere a Neshamot. A Neshamot propriamente dita, Shem Bechinat Mochin de Gadlut Ein Sof Baruchu. Já vimos outras vezes no Tânia que a própria espiritualidade nossa, a própria alma divina, ela se subdivide em dimensões. No Midrash está escrito que a alma possui 5 nomes, mas não são apenas nomes. De acordo com a Kabbalah, esses nomes indicam dimensões, níveis distintos de espiritualidade. Os dois mais elevados, chamados Chayá e Yechidá, eles são mais envolventes e não estão presentes de forma interna, manifesta, são até raros e etc. Mas os 3 níveis básicos seriam Nefesh, Ruach e Neshama, que levam esses nomes. Portanto, de acordo com o que explicam os nossos livros, isso é baseado nas próprias escrituras, como nós vamos ver. O nível de Neshama, o nível espiritual, a dimensão chamada Neshama, é aquela dimensão espiritual que está associada e vinculada ao intelecto. Quando o intelecto da alma divina está voltado para os temas divinos, espirituais, etc. Então isso coloca em evidência, ou isso traz à tona até esse nível mais elevado da alma, a alma chamada de Neshama, Neshama, alma. Ruach, o nível abaixo disso seria o espírito, etc. Esse é um nível de espiritualidade que está associado e vinculado ou a predominância das emoções, dos sentimentos. Quando há mais sentimentos, ou talvez instintivos, mais do que intelecto, então o que prevalece é o nível de espiritualidade chamado Ruach, o espírito. E abaixo de ambos se encontra Nefesh, que Nefesh é o nível básico, é o nível elementar, básico, de ordem prática, funcional, ou seja, aquele que faz, realiza, mesmo talvez desprovido
de sentimento ou desprovido de entendimento, mas a ação prática realizada com alguma motivação, talvez até de subordinação, etc. Mas de qualquer forma ele nos diz isso, que as almas dos tzadikim conseguem, através desse sentimento gerado por meditação e reflexão, chegar até o mundo de Briá. Isso se refere apenas à dimensão mais elevada de suas almas, que são chamadas de Neshamot. A Neshama, essa associação com o mundo de Briá, não se aplica a todos os níveis da alma do tzadik, mas somente a seu componente intelectual, isto é, exclusivamente aquele que é chamado dentro da espiritualidade de Neshama, e não a Nefesh e a Ruach. Isso inclui apenas essa dimensão mais elevada da alma do tzadik, que é chamada, em geral, quando a gente fala de Neshama, hoje em hebraico se fala da alma, mas aqui Neshama, de forma mais específica, de forma mais precisa, nos escritos cabalísticos se refere ao lado intelectual divino, o lado intelectual da espiritualidade da alma, que isso é chamado de Neshama. Porque essa parte da alma, a Neshama, alimenta uma consciência expandida. Ela tem uma consciência maior, expandida, alargada de Deus, o que é chamado de Mochin de Gadlut, do abençoado infinito. אבל בחינת הרוח של הצדיקים וכן שאר כל דשבות ישראל שעבדו את השם בדחילו ורחימו המסותרות בלב כללות ישראל אין עולות לשם רק בשבת ראש חודש לבד בדרך עמוד שמגן עדן התחתון לגן עדן העליון. Ele nos diz então o que se eleva até Briá é apenas essa dimensão mais alta da alma do tzadik em termos espirituais chamada de Neshama. Mas os poderes emocionais das almas dos tzadikim, que isso estaria associado à dimensão intermediária da sua espiritualidade, o chamado Ruach, o espírito, e igualmente nós vamos ver que o mesmo se aplica a todas as outras almas de Israel, que não são esses tzadikim com essa capacidade intelectual elevada. E aqui não é apenas QI, não é? Quociente de inteligência, aqui é um quociente de inteligência espiritual, de saber conduzir o intelecto para as coisas abstratas, elevadas, espirituais e divinas. Então, aqueles que não possuem toda essa capacidade e qualidade, como esses tzadikim, e portanto eles servem a Deus por meio das emoções inatas, eles não conseguem meditar, refletir tanto e criar esses sentimentos, mas apenas despertar e aflorar o sentimento que já possui dentro de si, com temor reverencial e amor naturalmente dormentes no coração de todo Israel. Então, uma vez que aqui o que foi ativado é apenas o lado emocional, sentimental e não gerado e derivado do intelecto, eles não sobem para lá, eles não conseguem se elevar até o mundo de Briá, que como nós já vimos no mundo de Briá, no mundo espiritual de Briá, onde prevalecem e predominam os atributos de cunho intelectual da divindade, portanto lá só chega e atinge aquele serviço que é baseado em emoções, porém provenientes, derivadas do intelecto, da meditação. De qualquer maneira, ele nos fala que o mundo de Briá é o departamento, a morada, a habitação das Neshamot, do nível Neshama, da dimensão Neshama dos Tzadikim, e não do próprio Ruach ou Nefesh dos Tzadik, das dimensões inferiores da sua espiritualidade. Então, o conceito de Neshama está ligado com intelectualidade, está escrito no versículo em Yov, Benishmat Shakai Tevinem, que se fala lá, se associa Neshama com Tevinem, com entendimento, enquanto que Ruach, nos livros cabalísticos se traz, está associado com as emoções, os tzadikim que servem a Deus com emoções, mas geradas pelo intelecto, então eles fazem com que o nível mais elevado da sua espiritualidade, que é o nível de Neshama, chegue até o mundo de Briá. De qualquer forma, se diz que o lado sentimental, emocional do serviço deles,
ou seja, que isso está associado com o Ruach, o lado emocional. Isso não chega até o mundo de Briá, permanece em Yetzirah. Então isso que nós falamos que o departamento da morada, o alcance do serviço dos tzadikim vai até Briá, isso se refere especificamente à dimensão da Neshama dos tzadikim, não de Ruach e Nefesh. O próprio Ruach e Nefesh, mesmo dos tzadikim, ele permanece num plano similar ao de todos os outros Yehudim que não conseguem toda essa meditação, reflexão e etc. E que, portanto, o alcance espiritual do seu serviço, do serviço emocional instintivo, acaba parando, entre aspas, acaba permanecendo no mundo de Yetzirah. Porém, há uma exceção, ele nos diz, é interessante saber e conhecer isso, de acordo com a Kabbalah, mesmo se tratando de nós, tomara que se trate de nós, tomara que a gente consiga, se não meditar de forma tão especial para criar sentimentos, mas pelo menos que a gente consiga aflorar, trazer à tona o sentimento de amor a Deus que a gente já possui dentro de nós, né? Então, mesmo que o alcance disso seja até Yetzirah, como nós falamos, porém se fala Einolot lesham rak beshabbat verosh chodesh levad, nos dias especiais, dias espiritualizados, dias elevados no nosso calendário, como no dia do Shabat, o início do mês judaico, se diz que então esse serviço espiritual nosso pode ascender, pode se elevar de Yetzirah para Briá, até o mundo mais elevado de Briá, através de um amud, como ele vai nos explicar aqui, almas comuns não podem entrar no mundo de Briá, porque não estão aparelhadas, não estão capacitadas para isso. Como nós falamos, é somente a meditação, reflexão na grandeza de Deus que cria a vestimenta apropriada, que vai permitir a alma entrar nesse plano espiritual. Então as almas comuns não entram em Briá, exceto no Shabat e na lua nova. O nosso Rosh Chodesh, o início do mês judaico, é sempre na lua nova. Quando todos os mundos, de acordo com o Zohar, nessas datas especiais, todos os mundos sobem um degrau, os mundos se elevam espiritualmente e dessa feita, nesses momentos especiais, até as almas comuns conseguem se elevar. Como elas se elevam na metáfora cabalística através do canal, um conduto que vai do jardim do Éden inferior ao jardim do Éden superior, sendo, como a gente já explicou, o jardim do Éden superior se refere ao mundo de Briá. Então essas almas, quando elas passam nesses dias especiais, todo Shabbat, ou uma vez por mês no Rosh Chodesh, quando passam ao jardim do Éden superior, então naquele momento elas podem deleitar-se com Deus e regozijar-se com um raio, um reflexo da presença divina na linguagem do Talmud, ou seja, Shehu Olam Abriá Nikra Gan Eden Ha'elyon Leitaneg Al Hashem Velehenod Miziv HaShechina. Então isso acontece não só com as almas comuns, mas também com as dimensões inferiores das almas da espiritualidade dos tzadikim. Então, durante o tempo todo, somente a espiritualidade maior dos tzadikim, que é aquela da Neshama, que pode estar associada e presente no mundo de Briá, mas a gente falou que Ruach e Nefesh, os níveis espirituais mais baixos da alma do tzadik, o espírito Nefesh não tem esse acesso, mas nessas datas especiais, mesmo o Ruach e Nefesh dos tzadikim, como as almas de todo Israel, de forma geral, que servem a Deus com amor e temor intrínsecos, com amor e temor instintivos, inatos que possuem dentro de si, por mais que de forma geral elas só atingem o mundo de Yetzirah, mas em Shabbat e Rosh Chodesh elas têm uma elevação para Briá, para o plano superior, através desse canal, desse conduto que leva do Gan Eden inferior para o superior, e chegando no mundo de Briá, quando essas almas atingem esse nível mais elevado, o Gan Eden, o paraíso superior, então o que acontece no paraíso superior? Não é? Qual o cardápio?
Então, o paraíso superior há um grande deleite, um prazer imenso, um prazer máximo a uma criatura, que a gente nem é capaz de entender e apreciar isso aqui, onde nós estamos, nesse mundo físico, corpóreo, materialista. Mas se diz que o prazer máximo é de ter regozijo, deleite em Deus, contemplando e captando o brilho da própria Shekhinah, da presença divina. Isso acontece e se manifesta de forma mais intensa no mundo de Briá, através da compreensão, entendimento, captação, apreensão que as almas têm lá, têm acesso a isso. Ou seja, uma vez que nesse mundo predominam os atributos de cunho intelectual, por isso se fala que isso causa um enorme prazer e deleite sobre, a partir relacionado com Deus, e esse prazer, esse deleite vem dessa captação, desse reflexo da Shekhinah, conforme ele vai nos explicando em seguida, כי אין הנאה ותענוג לשכל נברא, אלא במה שמשכיל ומבין ויודע ומשיג בשכלו ובינתו, מה שאפשר לו להבין ולהשיג מאור אין סוף ברוך הוא, על ידי חוכמתו ובינתו יתברך, המאירים שם בעולם הבריאה. Então ele nos explica o jardim do Éden superior. Isso é o prazer máximo do céu, prazer máximo que uma criatura pode ter. Isso se encontra nesse conceito chamado Gan Eden, o paraíso no seu nível superior. Onde, qual o endereço, onde se encontra, o endereço físico, mas onde se encontra o Gan Eden superior? Encontra-se no mundo do intelecto, o mundo de Briá. Por quê? Porque para o intelecto criado, o intelecto criado pode ser tanto de uma criatura humana como de uma criatura angelical, mas para qualquer criatura, para qualquer intelecto criado, não há regozijo nem deleite verdadeiros, não há maior prazer senão apreender com o intelecto do que esse de apreender, de captar com o intelecto, entender com lógica e reconhecer com a mente tudo que lhe seja possível entender e apreender da abençoada luz infinita, a qual, por certo, não pode ser conhecida diretamente, mas apenas por meio da Chokhmah e Binah de Deus que brilham lá no mundo de Briá. Ou seja, o que acontece no mundo de Briá? Por isso lá se encontra o Gan Eden superior, que é o lugar máximo de prazer e deleite, onde merecem estar as almas dos tzadikim, etc. Então se diz que aquilo que qualquer criatura, e particularmente um ser humano, não é capaz de captar por causa das suas limitações, com todo o QI, não só QI como nós falamos, com toda a capacidade intelectual, mesmo capacidade espiritual. Nós somos seres de carne e osso limitados, corpóreos no mundo físico, material. Portanto, o que a gente pode captar de divindade é algo relativo e algo subjetivo, algo limitado. Porém, quando a alma está desincorporada, quando a alma se elevou até o plano de Briá, como acontece com as almas dos tzadikim, ou mesmo as almas das pessoas comuns, quando atingem esse nível em Shabbat e Rosh Chodesh, e se encontram, são colocadas no mundo de Briá. No mundo de Briá brilham, iluminam as faculdades, os atributos de cunho intelectual de Deus. Então aquilo que a gente não consegue captar através da nossa intelectualidade, da nossa espiritualidade, porém quando a nossa alma tem acesso e se encontra no mundo de Briá, no chamado Gan Eden superior, lá através dos atributos intelectuais divinos, pode-se captar, pode-se ter uma ideia, pode-se apreender, captar algo, um reflexo da Shekhinah. Isso causa o maior prazer possível, a maior realização e plenitude que uma criatura pode obter. Então isso que ele nos diz, aquilo que não pode ser conhecido de forma direta por nós, mas apenas por meio da Chokhmah e Binah de Deus, que brilham no mundo de Briá. Então isso acontece naquele mundo e por isso lá se causa todo esse prazer elevado para a criatura, por isso é chamado Gan Eden superior. E por isso ele se encontra no mundo de Briá, porque é onde estão essas faculdades intelectuais, e é essa captação, essa consciência, essa internalização através do intelecto que vai trazer a plenitude, a maior realização e prazer para a alma, para a criatura. מה שזוכות נשמות אלו לעלות למעלה מהמלאכים.
אף שעבדו בדחילו רחימו טבעיים לבד, היינו מפני שעל ידי דחילו רחימו שלהם התקפיה סטרא אחרא מלובשת בגופם, בין בבחינת סור מרע לכבוש התאוות ולשברן, ובין בבחינת ועשה טוב כנ"ל. E aqui pode vir uma reclamação, entre aspas, pode vir uma reclamação do sindicato dos anjos. Veja, parece que aqui há uma injustiça. Nós acabamos de dizer, ou falamos anteriormente, que assim como as almas, as pessoas aqui dos Benonimos, que não são tzadikimos, que não têm o poder de concentração, todo o sentimento deles é apenas instintivo e por isso é chamado de uma espiritualidade, entre aspas, a nível até animal, não é? E não aquela humana, intelectual, discernimento, livre-arbítrio, mas só instintivo, quase um reflexo condicionado, instintivo. E os anjos também são assim. Mas agora nós vimos dos escritos da Kabbalah, que mesmo essas almas comuns, para não chamar de medíocres, limitadas, em certas ocasiões elas têm acesso ao mundo de Briá, ao Gan Eden superior, mesmo que elas só serviram a Deus, só servem a Deus de forma instintiva, com as emoções naturais inatas, sem ter criado através de intelecto nenhum sentimento, ou seja, como os anjos. Então, por que essas almas têm ascensão, mesmo que temporária, e os anjos não? Por que os anjos não têm acesso ao mundo de Briá, quando eles adoram a Deus, cultuam a Deus com amor e temor até mais elevados do que os nossos dos tzadikim, de uma forma espiritual muito intensa, mas já que isso é instintivo, não é gerado pelo intelecto, não foi criado e conquistado por eles, então eles se restringem a estar no mundo de Yetzirah. E por que então as almas se elevam? Então isso que nos explica o Alter Rebbe agora, essas almas têm permissão para subir ao mundo de Briá, esse plano mais elevado, acima dos anjos, que permanecem em Yetzirah, apesar de que aparentemente elas não são melhores que os anjos, pois então, mas por que então isso acontece? Porque as almas levam uma grande vantagem, o que lhes alavanca, o que serve de mola propulsora, o que possibilita para elas essa elevação que os anjos não dispõem. Então ele nos diz, pois seu serviço a Deus se baseia somente no temor reverencial e no amor inato, ou seja, assim como nos anjos é apenas algo instintivo e não em algo gerado pelo emprego da mente, mas essas almas podem subir a Briá. Por que elas têm esse acesso, né, nessas datas especiais? Porque possuem uma vantagem em relação aos anjos. E qual é essa vantagem? Que esses sentimentos, mesmo que inatos, mesmo que apenas instintivos, presentes nas almas, na sua atuação aqui nesse mundo, o que elas causaram, o que causou esses sentimentos? Seu temor reverencial e amor fazem a Sitra Achra. Sitra Achra é o outro lado, o lado contrário a Kedushá, a santidade, o lado oposto ao bem. Seu amor reverencial e amor a Deus fazem a Sitra Achra dentro do corpo delas, dessas almas, ser subjugada. Ou seja, que com esse sentimento as almas conseguem um resultado muito elevado, que é o de subjugar o lado físico, corpóreo, as paixões físicas, corpóreas, ou o egocentrismo, ou a possessividade, o lado animal da pessoa, não é? Os anjos não têm esses problemas, e eles não têm essas características. Então os únicos que conseguem dobrar a Sitra Achra, que conseguem rebaixar a Sitra Achra com seu trabalho espiritual, são os seres humanos, são as almas incorporadas. E isso não é pouca coisa, como a gente já aprendeu no Tânia, baseado no Zohar, na Kabbalah, que isso produz um efeito extraordinário. Na verdade, esse é o propósito da criação. Então, são essas almas, com seu temor reverencial e amor, elas fazem a Sitra Achra dentro do corpo delas ser subjugada, o que não ocorre com os anjos, que eles são desprovidos de corpo físico e grosseiro. Eles não têm os problemas, não, eles não têm nem a característica física e grosseira nossa, portanto eles não têm esses conflitos com a Sitra Achra. Por isso os anjos permanecem sempre no mundo de Yetzirah, e apenas as almas que
podem, em ocasiões especiais, ascender todas as almas para o mundo de Briá em Shabbat e Rosh Chodesh, como nós falamos, porque os anjos não têm esse conflito com a Sitra Achra, portanto eles não produzem aquilo que é chamado de Itkafia ou Itafra, eles não têm que rejeitar a Sitra Achra ou até transformá-la, convertê-la. Enquanto que as almas, mesmo que servindo a Deus apenas com emoções inatas, elas conseguem rechaçar a Sitra Achra, se abstendo do mal ou fazendo bem, né? Às vezes a Sitra Achra quer colocar letargia e paralisar a pessoa para não fazer o bem, a pessoa, negando-se a atendê-la, com isso ela rejeita a Sitra Achra e atrai uma luz divina especial no mundo. Se diz, essa é a grande vantagem das almas, que por isso elas são também recompensadas. Vehem hayu balei bechira livchor berachas veshalom ubacharu betov leikafia lesitra achra leistalka yekara de kutshaverichu keitron aor canal. A Sitra Achra é subjugada pelas almas, pelas almas incorporadas, tanto quando elas se desviam do mal, superando seus desejos e livrando-se deles, como quando fazem o bem, conforme mencionado acima. Pois essas almas, uma vez que essas almas possuíam livre-arbítrio para escolher o mal, os anjos não têm esse livre-arbítrio. E no campo espiritual, onde eles se encontram, não existe nada de mal e nem tem essa opção. Mas as almas, onde estavam no nosso habitat aqui, possuíam livre-arbítrio para escolher o mal, Deus nos livre. E em vez do mal, escolheram o bem, para subjugar a Sitra Achra e com isso enaltecer a glória do Santíssimo Bendito seja, conforme diz o Zohar. Isso produz um efeito espiritual elevadíssimo que desencadeia uma revelação divina especial. E essa revelação é tão intensa como a vantagem da luz proveniente da escuridão, nas palavras de Eclesiastes do rei Salomão, conforme mencionado acima. A gente já mencionou isso, essa vantagem da escuridão sobre a luz. A vantagem da luz proveniente da escuridão, ou quando a própria escuridão é transformada em luz, a luz que é obtida da própria escuridão, que essa é uma luz com uma qualidade maior e especial, como a gente já mencionou. Portanto, uma vez que através de Itkafia, e essa Itkafia, a rejeição do mal, somente é produzida pelas almas incorporadas e não pelos anjos, já que isso desencadeia uma revelação de luz divina superior, uma luz divina tão grande que essa luz que veio da escuridão, a partir da escuridão que se transformou em luz, isso causa até uma vantagem nesse brilho, nessa luminosidade, e isso dá uma vantagem para as almas acima dos próprios anjos, que por mais que ambos aqui estão servindo a Deus de forma instintiva, mas para as almas se permite elevar-se esporadicamente de tempos em tempos para o mundo de Briá. Isso que continua o Alter Rebbe nos dizendo, Vehinei kol zeu bemador haneshamot umekom amidatah. Agora o Alter Rebbe também traça mais uma distinção, aqui uma nuance especial, uma certa diferenciação entre o sujeito e o objeto. Vamos chamar de sujeito aqui as almas, com a sua atuação, seja aquelas que atuam com amor derivado do intelecto, os tzadikim, ou seja, aquelas que trabalham só com amor inato e instintivo, ou benonim, etc., tanto aquelas de nível mais humano, aquelas de nível, entre aspas, mais animal, dentro da própria espiritualidade do bem. E nós falamos aqui do alcance que chega a Yetzirah, ou chega a Briá, não é? E a distinção, mas aqui agora o Alter Rebbe nos traz também uma outra distinção, uma diferença que se aplica, depende do que a gente está falando aqui, do que se trata. Tratando-se das almas em si, da própria alma, vamos chamar isso de sujeito, ou do objeto do seu trabalho espiritual, ou aquilo que elas objetivaram, aquilo que elas produziram, ou seja, a Torá, mitzvot, ou as boas ações que elas realizaram. Nós vamos ver que há uma distinção, uma diferença em que nível espiritual se acopla cada uma desses elementos. Isso que ele nos esclarece agora, tratamos acima, cabalisticamente falando, do endereço espiritual das almas, bem como do local
local não físico, não é? Mas nível espiritual, em que elas ficam temporariamente no Shabat e na lua nova no Rosh Chodesh. Porém, nós não analisamos o que acontece com a Torá e o serviço divino que elas produzem, essas almas, a Torá e mitzvot que elas produzem, em que nível se estabelecem, onde ficam, onde permanecem a Torá, as mitzvot, a oração, a Kavaná, que elas realizaram. E há uma diferença, uma distinção. Então isso que nós falamos que as almas, por assim chamar de intelectualizadas, chegam até Briá, enquanto que as almas mais a nível emocional instintivo permanecem em Yetzirah. Isso é em relação às almas propriamente ditas. Achtoratan vavodatan nichlalot mamash be'eser sfirot shehem bechinat elokut ve'or ein sof mityached bahen betachlit hayichud. Porém, sua Torá e serviço divino se elevam acima de qualquer câmara, elevação, que é algo interessante. O produto da realização das almas atinge um grau mais elevado do que as almas em si. Enquanto as almas, a gente falou, permanecem em Yetzirah ou Briá, nos mundos de Yetzirah ou Briá, porém a Torá que elas produziram, estudaram, aprenderam, as mitzvot que elas realizaram, são literalmente absorvidos nas 10 sefirot do mundo cabível, cada uma do seu respectivo mundo, ou seja, quando foi a nível emocional, as 10 sefirot de Yetzirah, quando foi a nível intelectual, as 10 sefirot de Briá. Existe uma diferença entre o mundo em si, o mundo de Briá, o mundo de Yetzirah, e as 10 sefirot presentes nesse mundo. As 10 sefirot são 10 atributos de Deus. As 10 sefirot estão unificadas com Deus, enquanto que o mundo em si, por mais espiritual elevado que seja, é visto como algo à parte, algo distinto. Portanto, as almas chegam até o mundo de Yetzirah por impulso emocional, instintivo, ou até o mundo de Briá, através do intelecto e dos sentimentos gerados por ele. Porém, Torá e mitzvot, respectivos de cada um, quando gerados de forma instintiva pelas emoções, chegam até as 10 sefirot de Yetzirah. E quando geradas pelo sentimento derivado do intelecto, chegam até as 10 sefirot de Briá. E daí elas são literalmente absorvidas nas 10 sefirot do mundo cabível, que são verdadeira divindade, pois a luz infinita, a luz de Deus está fundida com as sefirot da maneira mais perfeita possível, diferente e acima dos mundos espirituais em si. Então isso que ele nos fala, na verdade, em cada um desses 4 mundos, dessas dimensões, existe o mundo propriamente dito, existem as 10 sefirot presentes e atuantes dentro dele. As 10 sefirot são divindade em cada mundo. Como nós explicamos acima a diferença entre o mundo de Briá e Yetzirah, quais os tipos, quais as sefirot que prevalecem em cada um, mas isso tudo a gente estava falando do mundo de Briá, do mundo de Yetzirah, que lá seria o repositório, seria a morada das almas, para onde elas se elevam, onde elas permanecem. As almas em si não se integram com a Sefirot, elas não são absorvidas pela Sefirot, que são atuação e força divina, são uma expressão da divindade. Mas a Torá, a mitzvot, que as almas produzem, sim, são completamente integradas e absorvidas nas 10 Sefirot de cada mundo. O serviço espiritual que cada alma realiza naquele respectivo mundo é absorvido pela Sefirot. E nisso também, nessa elevação, existe essa distinção, essa variação entre amor e temor, de que forma eles foram gerados e produzidos. Isso que ele vai nos explicando. Behainu be'eser sfirot de Briá lidei dechil urechim usichliim, ube'eser sfirot de Yetzirah lidei dechil urechim utivim. Mais precisamente, o que determina qual mundo o serviço divino da pessoa vai alcançar é se ele foi inspirado por trabalho contemplativo intelectual ou por sentimentos inatos da alma. Então, o serviço motivado por temor reverencial e amor
gerados intelectualmente, e esse serviço, seja de estudo da Torá, seja de prática de mitzvot, seja de devoção na tefilá, na reza, sobe as 10 sefirot de Briá, se integrando com elas, se absorvendo dentro delas. Enquanto o serviço, motivado por temor reverencial e amor naturais, sobe as 10 sefirot de Yetzirah. Mas uma coisa importante a se notar aqui, que é algo básico na Kabbalah, e é importante saber que quando a gente fala de 10 sefirot, mesmo de Yetzirah, de Briá, as 10 sefirot de todos os mundos, elas estão interligadas e há uma sinergia entre elas, há uma unificação entre elas, mesmo que cada uma está numa dimensão distinta ou abaixo ou inferior, mas ela continua ligada às 10 sefirot do mundo superior acima dela. O Betochan melubashot, 10 sefirot de Atzilut, o Meyuchadot bahem betachlit, 10 sefirot de Atzilut, Meyuchadot betachlit, bemaatzilan, Ein Sof Baruch Hu. Isso que ele nos diz, que dentro das 10 sefirot, e essa é a vantagem do alcance de Torá e mitzvot, que a alma produz mais do que o alcance que a própria alma realiza, conquista para si, que nós falamos, a alma consegue ela própria chegar ou no mundo de Yetzirah ou no mundo de Briá, mas Torá, mitzvot que ela produz, ela consegue fazer com que sejam absorvidas nas 10 sefirot de Yetzirah ou de Briá. E o que isso significa? Ele nos diz, é importante salientar que dentro das 10 sefirot de Yetzirah estão enredadas as 10 sefirot de Briá, do mundo acima. Por sua vez, dentro das 10 sefirot de Briá estão enredadas as 10 sefirot de Atzilut. E as 10 sefirot de Briá estão fundidas ali em Atzilut perfeitamente, enquanto que as 10 sefirot de Atzilut estão perfeitamente fundidas com sua fonte emanadora, que é o abençoado infinito, que é a essência de Deus. Portanto, por tabela, quando Torá e Mitzvot, mesmo aquelas instintivas, chegaram até as 10 sefirot de Yetzirah, mas as 10 sefirot de Yetzirah estão enredadas, ligadas às 10 sefirot de Briá, que por sua vez estão ligadas às 10 sefirot de Atzilut, e as 10 sefirot de Atzilut estão completamente unificadas, integradas, perfeitamente integradas com a divindade. Portanto, Torá e Mitzvot que as almas produzem acabam ligadas a Sefirot, e aqui, mesmo que seja só de Yetzirah ou acima de Briá, mas as 10 Sefirot são divindade, porque dentro delas estão revestidas no final, as 10 Sefirot de Atzilut, por tabela, elas estão associadas às Sefirot de Atzilut, que, como dissemos, estão perfeitamente integradas com Deus. E elas englobam todas as 10 sefirot de todos os mundos subsequentes ou inferiores. Portanto, existe essa vantagem, essa grandeza na elevação da Torá e serviço espiritual mitzvot que a alma produz, que elas são englobadas, são absorvidas nas 10 sefirot, que são pura divindade. Isso acontece com o objeto, com o Torá, mitzvot, boas ações que as almas, as pessoas realizam. Mashen keina neshamot einam nichlalot beelokut deser sfirot, ela omdot beichalot umadorin de Briá o Yetzirah. Todavia, embora o serviço produzido pelo Yehudi Torá Mitzvot que ele realiza suba a Deus até a Sefirot, isso não ocorre com as almas, a ascensão das almas é mais limitada, que não são absorvidas nas 10 Sefirot divinas e permanecem nas chamadas câmaras e repositórios de Briá ou Yetzirah. Então, essa é a diferença que existe entre o sujeito e o objeto, entre as almas por si só e o trabalho espiritual que elas produziram e realizaram. Ou seja, mesmo uma alma mais elevada que serve a Deus com amor e temor derivados da meditação, contemplação intelectual e etc. E aqui se explica por que realmente é assim. Por que existe essa limitação da elevação da alma em relação à Torá e Mitzvot. Na verdade, a gente já aprendeu sobre isso no capítulo 35, e apenas recapitulando, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar aqui que por mais que a gente fala que a alma divina é uma partícula da própria divindade,
Então ela já é divindade. O que significa? Que a Torá e Mitzvot se unificam com a Sefirot, e a Sefirot, as 10 Sefirot estão unificadas com Deus, e a alma permanece só no mundo de Yetzirah ou Briah, mas as almas são almas divinas. Está certo que as almas são divinas, é uma partícula da própria divindade, porém elas são uma partícula da divindade, como se converteu, se transformou em criatura. As almas que foram incorporadas, a alma divina pode ser uma partícula da divindade, mas como alma ela não é o criador, ela é uma criatura, enquanto que Torá e Mitzvot são expressão divina, são expressão e manifestação do próprio Criador, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, Ele sua vontade, Ele sua sabedoria são uma coisa só. Portanto, Torá e Mitzvot estão plenamente unificados com Deus, mais do que a própria alma divina. E como a gente já explicou anteriormente, que mesmo o maior tzadik que serve a Deus com pureza de espírito total, sem segundas intenções, com elevação, sem interesse próprio, etc. Mas no final das contas, todos nós somos de carne e osso, e além disso, mesmo o tzadik, todos nós possuímos alguma individualidade, mesmo que ele tenha só bons traços de caráter, etc. Mas a gente explicou no Tânia anteriormente, mesmo alguém que só ama e teme a Deus, mas há quem ame, há quem tema. Ele é considerado ainda um ser à parte. Ele não está, cada um de nós pode ter até uma individualidade espiritual muito elevada, mas é uma individualidade. Então ele ainda é considerado algo e alguém à parte e não está perfeitamente integrado com Deus. Diferente de Torá e Mitzvot, que são uma expressão total e absoluta apenas e tão somente da divindade. Por isso o alcance de Torá e Mitzvot, do objeto aqui realizado pelo tzadik ou pelas almas, alcança uma elevação maior do que as próprias almas podem atingir. Por isso, Torá e Mitzvot se absorvem totalmente nas 10 Sefirot, se integrando perfeitamente com a divindade, aquilo que é produzido, enquanto que as almas permanecem no mundo de Yetzirah, mundos espirituais elevadíssimos, mas ainda são mundos à parte, o mundo de Yetzirah, o mundo de Briah, que ainda não são pura divindade. De qualquer forma, ele nos fala, mesmo a alma chegando nesse mundo elevado de Briah, ונהנים מזיו השכינה והוא אור אין סוף ברוך הוא המיוחד בעשר ספירות דבריאה ou de יצירה. Em cada um desses níveis, onde a alma se encontrar, ela vai ter um deleite, um prazer muito elevado, em vez de realmente... Só que ela ainda mantém a sua existência própria, a sua individualidade. Por isso ele nos diz, em vez de realmente se fundirem com Deus, como ocorre com a Torá e Mitzvot que elas produzem, as almas, elas apenas, entre aspas, apenas se regozijam com um raio, um reflexo da presença divina, como se fosse um reflexo mais de longe, referindo-se a um raio da presença divina, abençoada luz infinita, que está fundida com as 10 sefirot de Briah ou Yetzirah, brilhando através do filtro delas, de uma forma mais reduzida, aquilo que as almas, dentro da sua individualidade, sem elas se desintegrarem, desaparecerem, derreterem, entre aspas, não é? Dentro da sua individualidade ainda presente, que elas possam captar o máximo de divindade que lhes cause esse prazer elevado. Então ele nos diz, Vehu ziv toratan babodatam mamash, Yenzor bayakel da freshut, que sachar mitzvah, o mitzvah atzma. Esse raio, esse reflexo da Shekhinah, na verdade, nada mais é do que a irradiação da Torá e do serviço da própria pessoa. Não são coisas distintas. Na realidade, a alma está captando, ela usufrui do resultado direto daquilo que ela mesma fez. Ela que criou essa luz de Torá, de mitzvot, etc. E disso que ela se beneficia, disso que sua alma usufrui. Então, na verdade, essa irradiação, ela, na verdade, nada mais, essa recompensa da alma nesses planos, nada mais é que a irradiação da Torá e do serviço da própria pessoa, ou seja, a luz divina da mitzvah que ela realizou, que brilha naquele mundo onde... naquele mundo equivalente ao serviço da pessoa, Yetzirah ou Briah. Veja Zohar Bayakel, pois como aprendemos anteriormente no capítulo 37, a recompensa
Assim consta na Mishnah, na Ética dos Pais, a recompensa por uma mitzvah é a própria mitzvah, ou seja, isso que a alma usufrui, isso que a alma se deleita, na realidade é fruto direto, é consequência direta, não é um pagamento à parte, não é uma coisa externa que é dada à mitzvah, não, isso é resultado direto, consequência natural da própria mitzvah que ela cumpriu, da própria Torá que ela estudou e assim por diante. Portanto, quando se fala que as almas nesses planos superiores no mundo de Yetzirah ou de Briah usufruem do raio, do reflexo da Shekhinah que brilha sobre elas, esse brilho ele é derivado da própria Torá e serviço divino que as almas produziram. Ou seja, daquele serviço divino que se absorveu nas 10 sefirot que já mencionamos. Né? Então, uma vez que isso é a Torá e serviço espiritual que elas produziram aqui embaixo, por isso, quando a alma se eleva para os planos superiores, aqui embaixo a gente não sente nem percebe o efeito da mitzvah grandioso, ou não, talvez para alguns tzadikim, mas para nós em geral não é que isso nos causa imenso prazer, êxtase, satisfação, etc. Mas essa é a recompensa da mitzvah aqui. No Gan Eden, quando não houver os invólucros físicos, o corpo, a alma animal e etc., lá nós vamos estar preparados e habilitados para captar o efeito das mitzvot, toda a espiritualidade produzida, realizada. Então lá, nessa ascensão, nessa elevação, as almas vão poder usufruir da Torá e do serviço espiritual que elas realizaram aqui. Esse é o significado que lá Sachar mitzvah, mitzvah, a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah, ou seja, que vai se revelar o que era a mitzvah, o poder, o alcance, o efeito das mitzvot, que hoje nós não percebemos, não captamos, dado, já que nós somos criaturas tão materialistas, físicas, às vezes um pouco grosseiras também nesse mundo terrestre. Né? Mas se fala que a recompensa da alma acima vai consistir nisso, vai ser derivado da própria mitzvah em si. As mitzvot que a pessoa produziu, realizou, lá elas não vão ter véu e a pessoa vai captar diretamente a luz, o brilho que essas mitzvot irradiam. Isso significa que a recompensa da mitzvah vai ser a revelação do efeito da própria mitzvah. Aquilo que a gente não percebia aqui, lá em cima vai estar explícito e evidente. Isso vai trazer um enorme prazer, plenitude máxima para a alma com uma realização total.